Antes de mais nada, bem-vindos a todos aqui que estão dedicando esses 45 minutos, uma hora, para a gente poder conversar hoje. Muito obrigado por permitirem a gente entrar na casa de vocês aí, né? E também duas boas-vindas a vocês aqui ao ambiente digital colaborativo da Sampo. Hoje, a nossa agenda é conversar sobre liderança e gestão na crise, questões e práticas, né? Eu já vou passar. Eu só queria apresentá-la brevemente aqui. A professora Kelly é professora da Sampo já há muito tempo, colega minha de doutorado, né, professor? Né, Kelly? Vou chamá-la de Kelly, né? Certamente. Tá certo? Certamente. A Kelly é doutora em administração pela USP, é bacharel em ciências econômicas pela Unicamp, trabalha como professora e consultora em treinamentos em company. Ela é autora de um livro que vem da dissertação de mestrado dela, que é a Implementação de Estratégias no Brasil, Entraves e Facilitadores, Percepções de Acadêmicos Executivos. Tem mais de 10 anos de experiência profissional em administração, com ênfase em estratégia empresarial, gestão de negócios. É uma expert em comunicação e estratégia, e tem trabalhado há muito tempo já com esse tema de crise. Então, sem mais, passo a palavra para Kelly. Eu já tenho algumas perguntas para começar, né, Kelly? Mas queria que você desse o seu bom dia. Bom dia, super obrigada a todos que estão aqui. Fico muito feliz de saber que tem tanta gente disposta a fazer gestão de crise um pouco melhor e tentar sair dessa crise não só com empresas fazendo algo construtivo, mas também sair com a sua credibilidade intacta como gestor, como RH, que eu acho que vai ser o maior asset de quem conseguir passar por essa crise de forma bem feita, bem construída. Então, André, não sei se você quer fazer um bate-bola, como vocês todos preferem. Eu vou dar minha sugestão aqui, como sempre. Tá bom? Para a gente poder fazer uma base comum, tá bom? O nosso título é Liderança e Gestão na Crise. Eu queria ouvir um pouco de você. Qual é a sua definição, qual é a sua visão sobre o que é liderança, o que é gestão, o que é crise, e aí a gente falar sobre o que é liderar e gerir a crise. Perfeito, ótimos, vamos lá. Alinhando os conceitos gerais. Não vou entrar nos meandros das definições de liderança, até porque só isso dava uma live de 96 horas. Mas eu vou combinar que quando a gente está falando de liderança, estou falando de forma bem prática, como você guia, inspira e direciona pessoas para algum resultado em comum. De forma muito simplista, eu estou reduzindo liderança a isso aqui, só para o assunto que a gente vai tratar. Como você guia, dá diretrizes e inspira pessoas para um caminho comum. Sobre gestão, é a parte mais mão na massa, mais mecânica da liderança para essa live que estamos fazendo, para esse assunto. Estou trazendo definições técnicas e não teóricas. Os teóricos presentes me perdoem, mas é só para que a gente consiga ter uma base comum. Aqui eu estou falando, quando eu falo de gestão, eu estou falando como você organiza suas rotinas, como você organiza suas tarefas, suas entregas, suas pessoas, para conseguir com maior eficácia e eficiência possível a entrega das suas estratégias e das suas táticas. Em termos de gestão, é disso que eu estou falando. Se liderança, a gente está concentrado muito mais em pessoas. Quando a gente está falando em gestão aqui, eu estou falando de uma relação de pessoas com processos e tarefas. E a organização que cabe a esse gestor fazer para que as entregas aconteçam. E crise. O que eu estou falando aqui como crise, palavra da moda, a gente está falando de crise como uma situação atípica. Uma situação atípica que causa muita estranheza em todos que estão envolvidos. Estamos falando de uma situação que não estava prevista na linha normal do tempo para os engenheiros de plantão nas CNTP,
não estava prevista, mas porque a gente tem que lidar com ela. Não vou entrar no detalhe de externalidades, o que causa crise, o que deixa de causar crise, mas só para a gente conseguir ter conceitos técnicos, práticos, para a gente conversar hoje. Achei ótima sugestão, André. Muito bom, legal. É sempre bom porque essas palavras, elas são, na verdade, elas são conceitos, né? Se a gente Exatamente. tiver um entendimento comum sobre eles, e aí, por favor, todos aqui que estão participando junto com a Kelly e comigo, se quiserem colocar os comentários sobre como veem essas definições também, como a Kelly deixou muito claro, são definições técnicas, não são definições acadêmicas, né? Não? Porque é um assunto muito prático, né, Kelly? Certamente. E a ideia é na verdade, a Kelly combinou, não é acadêmico porque não está citando, mas tem um monte de conceitos acadêmicos, práticos e técnicos por trás. Então, cada um de vocês que está participando, se quiser botar os seus comentários aqui no chat, para que a gente possa também ter a visão de vocês, por favor, fiquem à vontade, isso aqui é uma construção conjunta. Né? Isso. Tá certo? Então, sempre é muito enriquecedor quando tem o comentário de vocês e a gente aprende muito. Né? Nós estamos aqui para construir em conjunto essa ideia. Então, por favor, e não precisa só colocar agora, vocês podem ir colocando ao longo da explanação da Kelly. Bom, dadas essas três definições, e dado o fato que nós nos encontramos reconhecidamente no momento da terceira definição, né? Tá certo? Estamos num ambiente de crise. Né? Eu acredito que ninguém aqui duvida disso. Eu acredito. Vamos falar um pouco, que eu sei que você tem estudado e tem aplicado isso, tanto em aulas na Sampo, quanto nas suas outras práticas aí, como consultora, essa atuação de crise. Que questões, que orientações você daria para o pessoal que está nos assistindo? Eu sei que tem duas perguntas aqui. Você quer começar pelas perguntas até? Eu não sei. Posso Nós tínhamos começar, podemos começar. E você tinha comentado que talvez você quisesse começar pelas perguntas. Então, eu não sei o que você prefere. Eu só acho que antes das perguntas, tem uma coisa que precisa ser dita, que eu acho que tem se falado muito pouco sobre isso. A gente está falando muito do que os gestores precisam fazer, precisam entregar, e a gente vai tratar disso aqui, mas existe uma questão oculta, quase um tabu, que precisa ser endereçado, que é: os gestores estão perdidos, exaustos e se sentindo completamente sozinhos. E a gente está num mundo corporativo, por mais cruel que seja, a gente admite isso. Faz com que essa sensação de isolamento pareça natural. E pareça que só está acontecendo com você. E que se você levanta a mão para falar: ei, eu tô meio perdido, parece que você é fraco ou que você não dá conta do recado. E isso beira o desumano, porque todo mundo está passando por isso. Então, se você é gestor e você está se sentindo completamente perdido e sozinho, isolado, mais do que o normal, você é só mais um de nós. O que você está sentindo é absolutamente humano. Você não é fraco, você não está despreparado para isso. Então, tudo que a gente conversar hoje, eu queria deixar muito claro que é uma tentativa de te ajudar a organizar suas próprias funções de gestão. Mais do que colocar mais 27 coisas na sua lista de afazeres. Porque se for para isso, você já tem muita gente te ajudando a encher sua lista de coisas. O que eu gostaria de fazer é dar algumas dicas mais práticas de como você pode se organizar para conseguir o máximo de resultado com o mínimo de seu esforço, porque tá difícil mesmo. Vida de gestor não é fácil, não é fácil. E como acontece em toda situação de crise para negócios e para gestores, quem conseguir passar por essa crise bem, sai muito fortalecido. Mas a verdade é que a crise expõe muitas das nossas fraquezas, como negócios e como profissionais também. Então, eu espero conseguir contribuir para isso, para liberar um pouco essa sua sensação de que você chegou no final do dia e conseguiu fazer alguma coisa, e não tendo sido atropelado pela realidade.
Acho que assim, super oportuno, Kelly, porque é bem isso mesmo, né? A gente fala de autoconhecimento e essa virada de como é que a gente encaixa o autoconhecimento na nossa prática é a razão de por que a gente fala do autoconhecimento, né? Certamente. É Tá isso aí. certo? Muito bom, muito legal, muito legal, muito legal. Acho que essas palavras são muito bem-vindas e necessárias, sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Só para deixar claro que todo mundo aqui é ser humano, tá todo mundo fantasiado de Batman e de Super-Homem por aí, mas no fundo a gente ainda tá falando com seres humanos. É isso Assim aí, é espero. isso aí, é isso aí. Perfeito. Posso te fazer as duas primeiras perguntas que Claro, por vieram lá favor, com o pessoal que se inscreveu? por Tem favor. uma da Carolina Carrilho, que diz o seguinte: ó, em situações onde os gestores estão sobrecarregados com questões de contenção de crise em termos de números, como a liderança situacional de analistas poderia contribuir para o time? Tá? Boa. Excelente pergunta, Carolina. Parte dessa sensação de sobrecarga era o que a gente estava conversando. Era o que a gente estava conversando. Parece desumano, parece que a gente não vai dar conta, até porque tem muitas questões, além de práticas. Nós todos estamos com a nossa vida inteira bagunçada, não é só o nosso momento de gestão. Então, isso também sobrecarrega. Eu gostaria de dividir a resposta dela em duas partes, digamos assim. Uma delas é sobre essa sensação e como fazer melhor a gestão do tempo. O que eu acredito é que existe uma fórmula mágica para a gestão de tempo. Existe uma fórmula mágica para isso. Tempo é igual a soma de três fatores. Tempo é igual a prioridade, planejamento e disciplina. Não tem outro mistério. Essa é a fórmula mágica do tempo para você dar conta de tudo que você quiser na vida. Prioridade tem muito a ver já com a parte 2 da minha resposta, que é onde boa parte dos gestores bate cabeça. A gente tem muita dificuldade de entender o que a gente gosta e o que a gente precisa fazer. Boa parte do nosso tempo sai pelo ralo, sem que a gente perceba, porque a gente não dá conta das nossas prioridades. A gente precisa entender que prioridade é o nome do jogo quando a gente está falando em gestão de crise. Não é hora de firula. Não é hora de reinventar as coisas básicas só porque isso aquece meu coração. É hora de concentrar as nossas energias naquelas tarefas ou naqueles projetos que mais vão impactar o resultado. Dou essa recomendação para empresas como um todo, boards de empresa, foca no que é o seu, foca no que você sabe fazer. É melhor fazer o básico bem feito e garantir suas prioridades do que você sair atirando para todo lado num desespero. Crise, principalmente nessa parte da crise que a gente está, que é o início dela, sinto muito, ainda é o início da crise, é a hora de, para como pessoas, como gestores, entende o que é a base da sua área, o que é a essência do que você tem que entregar para dar resultado para o teu negócio. Tua vida agora deveria ser essa prioridade, essas pequenas tarefas, e tradicionalmente eu estou falando de alguma coisa que não ocupa normalmente mais do que 30% do seu tempo. No seu dia a dia, questões normais, se você estivesse no escritório, fazendo todas as infinitas reuniões, encavalando reunião no seu Outlook, tendo que ser chamado para café, atendendo o telefone em 40 grupos de WhatsApp, nessas condições normais, você normalmente estaria dedicando apenas 30% do seu tempo para essas questões fundamentais. O que eu estou te sugerindo, pela sua própria sobrevivência, pelo bem do seu time, do seu negócio, é que você consiga agora descobrir cadê esses 30%. O que realmente agrega valor para você e para as pessoas da sua gestão. E foque nisso, foque todos os seus esforços nisso. Mas, tinha um projeto que eu tratei com tanto carinho, e fui eu que dei a ideia, e nossa, mas já estava todo mundo tão envolvido, tá na boca do gol. Se ele não entrar nesses 30%, ele vai ser um ótimo projeto de retomada, vai ser um ótimo projeto para a segunda etapa. Não agora, eu não estou falando joga tudo fora, eu estou falando bota no congelador. Quando medicina descobriu isso há bastante tempo, quando o nosso corpo está em situação de crise, quando ele sofre um corte, quando ele acha que você vai morrer,
que é a sensação que a gente também tem em termos de negócio na crise, o nosso corpo concentra sangue, energia nas suas funções vitais. O que ele pensa é, tudo bem se eu tiver que sacrificar uma perna, se eu tiver que sacrificar um braço, mas o coração e o pulmão desse organismo que eu estou tentando salvar vai continuar sobrevivendo. Nossa, mas fica um braço! Para o organismo inteiro sobreviver, em situações de crise, é esse tipo de decisão que a gente vai ter que lidar, é com esse tipo de decisão. Então, prioridade é a parte 1 desse planejamento de tempo. Respira e acha a tua prioridade. Entende qual que é o risco de cada uma dessas tarefas e qual que é principalmente o impacto delas no final. Em termos de planejamento, eu sei que nós não vivemos numa cultura do planejamento. Se a gente tivesse uma live no Japão ou mesmo na Coreia do Sul, as pessoas iam falar, tá bom, eu podia passar para o próximo passo. Mas a gente adora o sai fazendo. Eu sou professora de estratégia na Sampo também, e a coisa que eu mais ouço é, por que isso aqui, quando eu pergunto, por que isso aqui vai dar certo? Por que esse plano vai dar certo? A resposta que eu recebo é, porque vai. Mas por que vai dar certo? Porque tem que dar certo, professora. Excelente resposta. Isso não é estratégia, chama triunfo da esperança. Isso não é estratégia. Esperança é lindo, mas não é estratégia. Quando a gente vai montar um plano, tudo o que eu quero dizer, a gente precisa ter uma organização de qual que é o passo a passo para eu chegar no resultado final que eu quero. Tem um monte de ferramenta de planejamento, e eu não vou entrar nesses detalhes aqui, mas tem muitas disponíveis, muitas. E eu não estou falando só de planejamento de tempo, embora elas sejam importantes. Estou falando de planejamento de rotina, estou falando de planejamento de atividades, estou falando de planejamento e sequenciamento de entregas. Planejamento é o seu segundo melhor amigo depois de prioridade, se está faltando na tua vida é tempo. E a terceira coisa, eu falo que é o que separa os verdadeiros super-homens dos meninos ou as mulheres maravilhas das meninas, que é a disciplina. Que é disciplina. Ai, Kelly, mas eu tenho filho pequeno em casa. Como é que eu vou conseguir ter disciplina de manter algumas coisas? Eu também, tenho 2. Vai por mim. Eu tô sabendo que a vida de home office não tá fácil para ninguém. Vai por mim que eu sei isso também. Mas alguma disciplina, alguma estrutura, você mesmo precisa se permitir. Se você se organizou para fazer aquela uma tarefa prioritária num determinado tempo, cumpra. Cumpra. Porque senão vai acumular. Mas como é que eu vou saber que vai acumular? Porque você fez as 2 etapas anteriores. Prioridade, planejamento e disciplina é a fórmula mágica de tempo. Em crise, prioridade vai deixar muito claro quem é gestor de verdade ou quem está só esquentando cadeira. Ser capaz de tomar essas decisões precisa acontecer. É você, gestor, que precisa sugerir uma rotina para a sua equipe. Seres humanos são um tipo de organismo que precisam de alguma previsibilidade. E crise, por definição, bagunça tudo que a gente sabe, toda a nossa visão. Então, quando a gente está perdido, a gente olha para o nosso superior imediato. Se você olhar para o superior imediato e fala assim, coitado, lá, tá mais perdido que eu. Lá, não tem noção do que está fazendo. E bota a mão na consciência quem nunca pensou isso de um gestor imediato seu. Eu sei que eu já. Já tive excelentes gestores e já tive excelentes contra-exemplos de gestores na minha carreira corporativa. Então, sabendo disso, é você que precisa tocar o bumbo, dar o ritmo do bumbo. Estabelece uma rotina de comunicação constante. O ser humano é muito criativo para o lado negativo da palavra. Ele começa a imaginar muitas possibilidades, todas desastrosas, quando a comunicação com ele não é constante. Se ele tiver um mínimo de certeza do que vai acontecer, e não é acontecer no mundo, pode ser, eu sei que toda segunda-feira, às 9 da manhã, eu tenho uma reunião de equipe com o meu gestor. E nessa reunião ele vai dar as diretrizes do que eu preciso fazer na semana. Não estou falando que se você gestor tem que ser mãe de Ná, Walter Mercado, ou o que quer que seja a referência que vocês tenham de Liguejá. Não é essa referência que eles estão pedindo, não é o que vai acontecer, é o que é
O que está nas nossas mãos como equipe para fazer essa semana? O que conseguimos andar com esses projetos prioritários? Quais são esses projetos prioritários? Se a tua relação com seu gestor ascendente puder ser focada nesses projetos e a sua relação com a sua equipe puder acontecer de forma a manter essa regularidade, todo mundo vai conseguir começar a produzir muito melhor. Não é só mais, vai produzir melhor, vai diminuir uma certa angústia, digamos assim. E eu acho que uma coisa importante a ser dita sobre gestão de crise, nessa parte de liderança situacional, concluindo essa segunda parte da resposta, é que tudo que a gente, em geral, ouve sobre liderança, sobre desenvolvimento de pessoas, gestão participativa, liderança democrática, liderança liberal, tudo que a gente aprende de desenvolvimento de pessoas, em crise é muito contraintuitivo, mas o estilo de liderança que melhor performa na crise, temporariamente, é a autocrática. O que isso significa? Imagina você entrando num cinema para assistir um filme. Lembra que tempo bom que a gente podia ir no cinema? Lembra? E aí, no meio da sua sessão pipoca, começa a pegar fogo no cinema. O que você espera do corpo de bombeiros? Todo mundo em desespero, porque não sabe, ninguém presta atenção naquele vídeo inicial de cadê a saída de segurança. Entram 2 oficiais do corpo de bombeiros no salão de cinema. O que você espera deles? Olha, muito bem, tudo bem? Boa tarde para todos. Espero que todo mundo esteja se divertindo. Fogo pegando. Espero que todos estejam se divertindo. Eu queria saber aqui quem já participou de algum incêndio. Levanta a mão. Ah, que bacana, a senhora também? A senhora quer dar seu depoimento? Ah, que coisa bacana. Ah, então tá tudo bem. Vamos fazer um focus group agora? A gente vai fazer pequenos grupos de discussão para que todos possam compartilhar uma experiência de como é que está sendo para vocês esse incêndio. O que podemos aprender com isso para juntos chegarmos numa solução. É isso que você espera de um bombeiro? Claro que não. Claro que não. Isso funciona lá na escola de bombeiros quando eles estão fazendo treinamento para desenvolvê-los. Ali, tudo que você espera nessa situação de crise de um bombeiro é que ele vire para você e fala: por favor, minha senhora, nós sairemos em fila indiana, vai começar por essa fileira aí de trás, por favor, vai virar para a esquerda, depois vai fazer não sei o que. Você espera que ele te dê instruções para sair daquilo ali. Você não quer isso na sua vida o tempo inteiro. Mas quando você está batendo cabeça, o que você espera de uma figura de autoridade é que ele te dê a diretriz clara e centralize essas informações. É muito contraintuitivo, principalmente para os gestores cuja natureza já é promover essa gestão mais democrática, mais desenvolvimentista, que é excelente, não em crise. Não em crise. Esse comportamento de gestão na crise, de liderança na crise, não pode se prolongar. Ninguém aguenta esse gestor tão autocrático, tão positivo, tão centralizador, para usar a palavra mais popular para ele, por muito tempo. Mas nesse período inicial da crise, sinto muito se isso te causa desconforto, caro gestor. Combina com a sua equipe e diz para eles que é temporário. Fala assim, olha, por um mês, só para a gente passar e garantir alinhamento, só por um mês, eu preciso que as informações sejam centralizadas em mim. Só por um mês. Porque isso vai dar uma sensação na sua equipe de que, entendi, ele não está louco, ele não pirou, ele está só tentando nos ajudar a passar por esse período. Essa metáfora, esse paralelo com o bombeiro, se você quiser, pode te ajudar até com a sua própria equipe. Você pode falar, eu estou tentando ser o bombeiro no cinema, só para garantir que todo mundo saia com vida dessa sala de cinema. Depois que isso passar, nós vamos ter um momento, sim, equipe, para conversar sobre a experiência, entender o que a gente aprendeu e como pode ser melhor. Ninguém é incapaz de se ver nessa situação. Demanda muito, sim, do gestor, mas é a melhor coisa de liderança situacional nessa situação de crise. A pergunta foi muito boa, por isso que eu falei um monte. Kelly, a pergunta foi muito boa, a resposta idem, muito bom. Não, fantástico, perfeito. Acho que
você tocou alguns pontos interessantes, né? Essa história de que o estilo autocrático funciona bem é o tempo de resposta, né, Kelly? A gente não pode. É isso. A crise ela vai piorando a cada segundo, né? Então, se você deixar, a coisa vai. Fantástico. Acho que é muito, muito bom, muito, muito bem colocado. É, tem uma outra pergunta aqui que eu achei bem interessante, que é você viu alguma diferença entre a gestão de crise perdão, e mais do que isso, de liderança pública e privada nos tempos de crise? Excelente pergunta. Como é o nome da pessoa que fez? É o Maurício Correia. Excelente pergunta, Maurício. A resposta é: nesses termos que a gente está conversando, não. Porque a gente está falando dos seres humanos envolvidos. Então, em termos de crise, a melhor liderança é essa, que centraliza, mas existe um elemento que eu acho que eu só mencionei, mas eu acho que vale a pena reforçar, que quanto mais liderados você tem, e aí em setor público a gente está falando que a sua esfera de influência como gestor público é infinitamente maior do que quando você é o líder de uma empresa, isso se torna ainda mais importante, é comunicação clara e constante. Em situações de crise, principalmente, você precisa garantir um fluxo de comunicação e de informação muito constante com os seus liderados, com a sua equipe, para que eles saibam, o que é a informação oficial sobre o assunto, dois, que você gestor, está focado nisso, que ele não está batendo cabeça sozinho, porque essa sensação de isolamento que você está sentindo, todo mundo está. Só que a diferença é que quanto mais baixo, digamos assim, na pirâmide a gente se sente, não é nem como a gente está, a gente se sente, quanto mais baixo, mais a sensação de que quem está lá em cima não tem nem capacidade de entender o que eu estou passando, a gente se sente. E aí a gente começa a entrar em desespero e atrapalha o plano todo. Eu não vou nem falar dos líderes ou dos presidentes, primeiros ministros da situação atual, só porque eu não acho que isso vai agregar, porque pode gerar mais confusão de acordo com a percepção política de cada um. Mas se a gente for analisar os maiores crises históricas que a gente tem, são líderes, são ministros que não funcionariam em nenhum outro momento da história, mas que naquela situação foram importantes. O exemplo que vem na minha cabeça, por exemplo, é o Churchill. O Churchill, na época da guerra na Inglaterra, só tinha rádio, mas lá estava ele fazendo comunicações constantes. O Keep Calm and Carry On, tipo, se mantenha calmo e siga em frente, vem dessa situação de crise, de você entender o que está acontecendo. Falando longe da nossa realidade, tem um vídeo que está circulando na internet de uma coletiva de imprensa da Angela Merkel, da Alemanha, onde ela tenta explicar de forma muito didática de um jeito que o povo alemão consiga entender, tudo bem? O que ela está tomando de medidas para a contenção do Covid e por que ela está fazendo isso. É muito didático. Tradicionalmente, nas CNTP, você não veria uma figura tão alta em cargo público fazendo esse tipo de explicação, mas porque essa centralização na figura de poder da informação e essa comunicação clara e constante precisam acontecer. Por que eu falei que em relação a isso sim, em outros lados não? O que eu acredito que muda muito em termos de liderança pública e privada dentro desse momento é a necessidade de articulação. Porque quando a gente está falando de uma empresa, existe nem que sejam as metas que lá atrás alguém tinha determinado, nem que seja sua missão, visão, propósito, valores, alguma coisa de norte comum aquelas pessoas têm. Ainda que os valores e os interesses individuais entrem na conta, existe um certo jogo combinado. A articulação política exige muitas frentes diferentes, muitas angústias. O estabelecimento de prioridades, que é a primeira parte que a gente estava conversando hoje, em situações públicas, é um
um pouco não, é muito mais complexo, muito mais complexo. Então, essa é a principal diferença. Mas em termos de liderança, a mesma lógica prevalece. Com a diferença que quanto mais liderados você tem, mais ênfase nessa comunicação clara e constante você precisa ter. Espero ter respondido, Maurício. Muito legal, Kelly. Juntando essas duas primeiras perguntas aqui, algumas coisas aqui me chamaram a atenção, né? Primeiro, que mesmo na crise, né, ou talvez principalmente na crise, escolher prioridades é fazer escolhas, né? Certamente é. E fazer escolhas significa não só o que eu vou fazer, mas o que eu vou deixar de fazer, né? E saber lidar com isso, né? Parece meio assustador aquela tua metáfora do corpo, mas é isso mesmo. É o que eu vou preservar, onde é que eu vou jogar minhas fichas, minha energia, e aonde eu vou abrir mão de colocar minha energia, sabendo que aquilo não vai dar certo, né? Aquilo não é prioritário. Essa é a definição do prioritário. Muito bom, muito bom, muito bom. E se a gente pensar que o gestor tem que tomar essas decisões, todo mundo vai estar olhando para ele ou para ela, né? E é por isso que ele ou ela tem que dar o exemplo, né? Gestão não é para os fracos. Podemos falar isso honestamente? Vamos falar isso abertamente? Gestão não é para os fracos. Ninguém falou que era, ninguém falou que era fácil. Por isso que eu digo que é por conta dessa capacidade de tomada de decisão em situações muito críticas, de muita pressão. Essa disciplina que é exigida, essa comunicação constante que pode ser incorporada numa rotina, vai separar quem é gestor de verdade e vai sair lá na frente com vestido de super-homem, vestido de super-homem. Eu acompanho um grupo de profissionais como mentora e um deles falou que a equipe tem o líder dessa equipe, um desses funcionários, ele está fazendo uma gestão, uma liderança e uma gestão dessa crise de forma tão bem feita, que a equipe me mostrou, ele deu um print na tela de WhatsApp do grupo do trabalho que não tem o chefe, porque todo mundo sabe que tem dois grupos de WhatsApp, o com o chefe e o sem o chefe, certo? Ele me deu o print da tela sem o chefe. Eles estão combinando de que no primeiro dia de volta ao trabalho, eles já estão fazendo uma vaquinha para comprar uma fantasia de super-homem para oferecer para esse líder, falando que ele foi o super-herói deles nessa crise. E agora quem poderá nos defender? Aparecia o Chapolin Colorado, que era o gestor deles. Olha que reconhecimento bacana de uma equipe que chegou um bombeiro lá e tomou as decisões que precisavam ser tomadas. É isso que eu acho que é importante. É isso aí. Kelly, algum ponto que você queira ressaltar? Vamos devolver a palavra para você. Eu acho que tem duas coisas que eu acho que se eu pudesse acrescentar nessa história toda, precisam ser ditas. E elas não são bonitas, porque elas não são agradáveis. Não são gostosinhas de fazer. Estão longe de ser o lado glamuroso da gestão. Sinto muito por ser eu a portadora de má notícias. Duas coisas. A primeira delas é desapega. Abre mão da sua ilusão de controle sobre a sua equipe. Desapega. Você tem que centralizar as informações de entrega e prioridade. Você não tem, durante crise, que fazer micromanagement. Você não tem que ficar respirando no cangote da sua equipe. Tem gente que tem até palpitação quando eu falo isso. Tem gestor que acha que a sua função é olhar por quanto tempo cada um de seus colaboradores ficou sentado na cadeira. Desapega. Excelente oportunidade de crescimento profissional e pessoal para você, essa crise. Não é isso que vai entregar resultado. Deixa claro para a sua equipe, para os mais seniores, o que precisa ser feito e por quê. Ouve deles o como para saber se está alinhado com coisa. Ouve deles o como. Deixa fazer, vai cobrar só o resultado. Combina os critérios de entrega. Deixa os mais seniores fazerem. E aí volta. E é isso.
E os mais juniores, digamos assim, os menos preparados para a função, combina o critério de entrega, diz o que precisa ser feito, o que está sendo feito, como você quer feito e quando você vai checar. Você não tem que ficar a palpitação porque você não consegue saber a cada minuto que a sua equipe está fazendo. Desapega de tanta tarefa no Trello, por favor, pelo bem de todos, pela sanidade mental. As pessoas não têm que fazer rotinas a cada meia hora. E aí eu ainda encontro o gestor que fala assim, mas melhorou muito a produtividade da minha equipe. Meu amigo, produtividade é entrega, qualidade e quantidade de entrega. Não é a cada meia horinha no Trello. Porque quanto mais ferramenta de controle, de processinho que você ficar pedindo para sua equipe, menos tempo eles têm para estar focando, adivinha onde? Nas tais prioridades. Nas tais prioridades. Vamos entender o que precisa ser feito. Desapega dessa ilusão de controle. E aí, como eu brinco com alguns amigos meus, se for muito difícil para você, você trata na terapia depois. Você trata na terapia essa sensação mas o meu controle, eu estava tão satisfeito. Tem ótimos terapeutas atendendo online. Então, depois você usa isso como oportunidade de desenvolvimento pessoal para você, mas não obriga, por causa da sua ilusão de controle, a sua necessidade de controle e não a do seu negócio, não obriga toda a sua equipe depois ter que gastar dinheiro com terapia para reclamar de você, tudo bem? A outra coisa que eu acho importante ser dita é sua função no meio desse mundo de ser bombeiro. Você precisa, por favor, filtra a pressão que você está recebendo. Não é sua função ser espalhar pânico. Você não tem que ser isqueirinho para ficar, não, você não tem noção do que eu estou passando. Gente, sua equipe não é seu grupo de apoio psicológico, não é. Função de gestão desse funil é ir filtrando o pânico e transmitir só a informação que a sua equipe precisa para a execução do trabalho dela, para a entrega dos seus resultados. Nesse mundo de todo mundo de estudo, agradece a informação desnecessária que não estão te dando. Você não tem que ser soprador de bolha de crise. Filtra essa pressão, e não espalha o pânico. Tudo que a gente quer, imagina se... Eu espero que nenhum de vocês já tenha passado por isso, mas que tenha pelo menos ouvido alguma história em algum lugar de quando o avião começa a ter turbulência. Se o avião entra na zona de muita turbulência, lembra bons tempos que a gente podia andar de avião? Pois é. Tá passando por alguma zona de turbulência, o que você faz? Primeira coisa, o maior indicador. O que você faz, André? Zona de turbulência no avião. O que você faz? Para onde você olha? Olha, eu tenho um problema porque eu normalmente entro no avião, durmo, só acordo quando ele pousa. Excelente! Mas né? Normalmente a gente olha para a aeromoça, não é assim? Perfeito. Se o avião entrou numa zona de turbulência, acordado, eu não sei qual... Se eu tivesse acordado, ou se está no meio do sono, sabe aquele entreciclo, assim, que você ainda está coçando o olho, dá uma olhada para a comissária de bordo. Se ela ainda estiver calma e tranquila, diminui sua necessidade de angústia, não diminui? Ela claro. é sua gestora na situação, naquela situação de crise. Teve uma vez que eu entrei num avião e eram duas comissárias de bordo, uma sentada em cada uma das suas cadeirinhas ali, daquelas cadeirinhas armáveis, digamos assim, dobráveis. Uma delas, era a mais velha, era o exemplo da tranquilidade que eu estou pedindo para vocês serem, para filtrar essa pressão. A outra estava em pânico, total e absoluto. Total e absoluto. Um gestor demonstrando absoluta tranquilidade, a outra em pânico. O seu cérebro, jamais preocupado, vai dar mais crédito para quem? Sempre para a pior situação, né? Sempre para a pior situação. Não seja você o elo fraco da gestão da tua empresa, meu amigo. Não seja você o comissário de bordo despreparado e novinho na função. Que, meu Deus do céu, uma turbulência, o que eu vou fazer nessa vida? Por quê? E aí começa a rezar, começa a tirar foto de filho da carteira do celular. Não é o melhor exemplo. Não é. Ninguém falou que era fácil ser gestor, gente. Ninguém falou. Mas a diferença que vocês conseguem fazer durante essas situações de crise talvez seja a maior que vocês vão ter oportunidade de desenvolver e de afetar na sua carreira. Então, o que eu desejo
é que as pessoas e todos os gestores, por mais difícil que possa estar sendo desenvolver alguma coisa, consigam aplicar essas pequenas sugestões para facilitar a própria vida, mas para fazer diferença no negócio e para as pessoas. De verdade, eu espero muito que no final dessa história toda sejam vocês a receber de presente uma fantasia de super-homem, porque eu acho que isso é a representação mais honesta de uma equipe que eu já vi. Acho que eu tô me afogando, pulou alguém aqui e falou: fique tranquilo, nada tema. Cara, o ser humano, a praia é logo ali e eu te levo até lá. Eu acho que isso é a principal missão de gestores nessa fase. Kelly, eu ouvi tem um termo para esse tipo de gestor que eu ouvi uma vez, que é o gestor contracíclico. Né? É isso. Né? É isso. A gente está naquele modo de estamos na transformação digital, estamos na mudança do mundo, vamos tirar as pessoas do conforto e vamos... Não, agora é o contrário. Agora nós estamos no momento de criar estabilidade e algum tipo de tranquilidade, paz de espírito para que o básico seja bem feito. Né? É exatamente isso, é bem por aí. Eu acho que Existe uma pirâmide de gestão. Existe uma pirâmide de gestão. Ninguém mais está pedindo para que você seja aquele cara que está cuidando das minúcias e das perfumarias. Ninguém está te pedindo isso, meu amigo. Faz o básico. Faz o básico, é o da sobrevivência agora. Se você conseguir fazer isso pela sua equipe, você já está meio caminho andado. Perfeita colocação. Perfeito, acho que é isso aí. E você colocou um ponto que não é trivial, mas que, assim, quando a gente fala da liderança situacional, de uma forma geral, a liderança autocrática é sempre meio olhada, com desconfiança. Né? Sim. Não, isso aqui não tem espaço, isso aqui é o tempo do Taylor e do Fayol. Né? Não, ela tem o seu tempo. Né? E esse momento Com de crise... licença, para quem não sabe quem é o Taylor e o Fayol, pensa naquele gerente década de 70, 80, que chegava no escritório, deixava o paletó atrás da mesa e andava com a mão para trás, passeando pelo escritório, garantindo que todo mundo estava fazendo o que ele tinha mandado. Essa é a imagem desse isso aí. É isso. Mas é o papel de você conseguir dar um direcionamento claro para aquilo que possa ser feito para tirar a cabeça do desespero e entrar num modo de mais proximidade com a normalidade. Né? E nesse desenho tem uma coisa que eu acho que é muito importante que você falou, que eu queria ressaltar, que é assim, a gente sempre pensa no modelo do autoritário, do líder autocrático, comunicando de si para o outro, né? E não aguardando a informação proativa de retorno. Essa informação que não é de retorno, mas é informação proativa, quer dizer, ser o centralizador de todas as informações para que você possa ter uma capacidade de entender o que está acontecendo, né? Dentro e fora da sua equipe, dentro e fora da sua organização, é essencial para você conseguir construir esse diagnóstico que vai te levar à mensagem do que você vai dizer. Né? É isso aí. Então, esse desenho de centralizar a informação não é à toa que toda a organização, todas as grandes consultorias, a literatura, todas as grandes experiências de gestão de crise, quando você fala em organizações, a primeira figura que surge numa situação de crise é um comitê de crise. Né? O comitê de crise é justamente para centralizar as informações, tomar as decisões e depois disseminá-las rapidamente. Isso. Acho que a sua consideração é muito apropriada, porque você colocou de uma forma muito clara que isso não só pode, mas é para ser feito por cada indivíduo. Né? Cada líder tem a condição de, na sua zona de influência, na sua zona de atuação, que é óbvio que você pode até capturar informação sobre aquilo que não está na sua zona de atuação, mas também não pode se deixar desesperar sobre aquilo que você não consegue mexer.
né? Claro. Então, né, voltando àquela sua primeiro ponto lá, nós não estamos trabalhando em condições ideais, nós não estamos trabalhando com condições de cabeça ideais, nada disso. E a crise é uma crise que a gente não sabe quando vai terminar. Então, a gente precisa reservar energias, economizar esforços para saber que a gente não está correndo 100 metros com barreira. A gente está correndo uma Maratona. gincana, é uma maratona, e a gente não sabe se tem 40 quilômetros, 42, se 20, 180. Então a gente tem que economizar energia para ir para a próxima etapa, né? Para as próximas etapas ou para a próxima etapa. É. A minha recomendação, em geral, nessas situações de crise, André, é sobre essa questão de se é maratona, se é 100 metros com barreiras, enfim, com barreiras certamente tem, certo? Essa é a única dúvida que ninguém tem. Tem muita barreira espalhada por aí. Mas a minha recomendação, algumas crises têm uma saída muito óbvia. Por exemplo, essa do cinema. Se você sabe onde está a porta, o seu cérebro consegue fazer a conta de quanto tempo você precisa para chegar na saída que vai garantir sua sobrevivência. Algumas crises, e olha que oportunidade, você está nela, olha que oportunidade. Algumas crises não preveem essa saída tão óbvia, o que fazem com que o nosso cérebro entre em pânico, tentando adivinhar, mas quando isso acaba? Quando isso acaba? Mas quando isso vai acabar? Mas quando vai acabar a quarentena? E quando vão voltar às escolas? Mas como é que vai ser meu trabalho? Não, minha licença maternidade. É, eu acho que enquanto a cabeça do gestor estiver gastando energia se perguntando quando isso acaba, embora seja alguma coisa muito espontânea e natural, mas enquanto a sua cabeça for para quando isso acaba, você está deixando de aproveitar a oportunidade que você tem de focar no que precisa ser feito agora. Precisa ser feito agora. A minha recomendação sempre é: assume para você mesmo que esse é o seu novo normal. É isso. Você não tem que ficar esperando que, não, mas a semana que vem isso já volta. E aí então eu posso adiar esse projeto para a semana que vem. Uma hora vai acabar, eu não tenho dúvida disso. Uma hora vai acabar e a gente vai ter que entender um terceiro normal, que não é nem aquele nem esse, é um terceiro. Mas até lá, foca, concentra sua energia em fazer com que, se esse fosse seu novo normal, o que você precisaria garantir para que as suas prioridades acontecessem? Porque você vai ter uma sensação de, tá, entendi, isso está sob meu controle. A não ser que tenha algum pesquisador científico que possa realmente chegar aqui assistindo a gente, que possa descobrir uma vacina, uma cura para o Covid, e eu infelizmente não tenho essa habilidade, foquei meus esforços em outras coisas, porque biologia foi aquela que passou da minha vida lá na escola e lá ficou. Se você é como eu, que não tem nada a fazer nessa frente de descobrir uma cura para o Covid, tirando ficar em casa e tomar as medidas que você pode, o que você pode fazer é adaptar esse novo normal, como se fosse isso que você tem para hoje mesmo, porque é o que você tem para hoje. Não gasta a sua energia pensando, mas quando que isso vai acabar? E quando que isso vai acabar? Quando isso acabar, já tem muitas coisas boas a acontecer. Garante que esse é o novo normal, seu e da sua equipe. Excelente, Kelly. Muito bom, muito bom, muito bom. Bom, nós estamos chegando ao final. Eu falei que a gente ia ficar entre 45 e 60 minutos. Eu vi que a Marilene levantou a mão aqui, depois abaixou. Tem alguma pergunta? Vou deixar aqui aberto para se os nossos colegas, nossas e nossos colegas aqui têm alguma pergunta para fazer para você. Enquanto não vêm as Uhum. perguntas, eu acho que só vale fazer um resumão para quem chegou Isso, atrasado. perfeito. O que a gente está falando em como você faz gestão e liderança na crise, que eu acho que a gente precisa tentar o máximo de resultado com o mínimo de esforço. O mínimo de esforço seu, gestor que está cansado, exausto, e tendo que lidar com uma situação super desconfortável para você e para todo mundo. O nome do jogo é prioridade. Prioridade. Vai ter que sacrificar uma perna ou um braço, mas vai garantir que os seus órgãos vitais estão funcionando. Eu sei que você tem um apego danado à sua perna e ao seu braço, mas é melhor sair vivo do que morrer inteiro. É melhor sobreviver do que morrer inteiro. Então, estabelece quais são suas prioridades, rotinas, tarefas, projetos que te entreguem o máximo de resultado.
garante que a sua equipe tem o líder que ela precisa ter agora. O que é isso? É o bombeiro no cinema pegando fogo. Você precisa exercer essa liderança autocrática. Centraliza essas informações, colhe o que a equipe te diz e organize, dá a diretriz, fornece. Feito isso, organiza uma rotina para dar um mínimo de previsibilidade de trabalho para você e para sua equipe. Prioridade, planejamento e disciplina. É a melhor coisa para fazer seu tempo render e da sua equipe também. Vale para gestão de tempo, vale dentro desse mundo de crise. Mantém a informação centralizada, faz o básico bem feito, para de inventar firula. Abre mão dessa ilusão de controle, que está mandando agora entrega, impacto em resultado. Para de sobrecarregar a tua equipe com um monte de tarefinha de micromanagement no Trello, pelo amor do Senhor. E filtra essa pressão. Mantenha a informação constante, só o que a sua equipe precisa para trabalhar. Filtra isso. E não passa o pânico que você pode estar sentindo, mesmo que o seu gestor direto jamais seja o seu super-homem. Faz você o melhor que você puder pelo teu negócio, pela tua equipe. Acho que é um resumão da conversa. A pergunta da Marilene Vieira. Como os gestores se preparam para o retorno das equipes quando o engajamento dessas pessoas que mudaram o engajamento e mudaram as rotinas? Quer dizer, teve uma mudança toda de cenário, porque mudou a realidade, e como é que a gente prepara a retomada? Eu acho que a pergunta é boa. Se eu entendi, eu vou separar ela em duas partes. Uma é engajá-los nesse período. E aí, engajá-los nesse período, sua melhor chance é aumentar a previsibilidade. Não previsibilidade de volta, mas previsibilidade de entrega e da sua rotina com eles, sua rotina de interação. Recomendações super práticas e específicas, eu faria uma reunião com toda a sua equipe uma vez por semana, ou segunda ou sexta-feira, de preferência segunda, pela manhã, e eu deixaria combinado ao longo da semana uma reunião ou uma interação individual com os seus principais diretos, sempre no mesmo horário, sempre na mesma hora, pode durar meia hora, pode durar uma hora, não mais que isso, para que você já combine que você vai conversar sobre todas as entregas daquele profissional, daquele seu liderado, naquele dia. Isso faz com que ele tenha uma previsibilidade maior de quando ele tem que se organizar para contar aquilo para você. E ele também não vai ficar te perturbando a cada 2 dias ou a cada 20 minutos, porque ele já sabe que tem um momento com você. Se você tem algum liderado que trata de uma área muito crítica, faça essa interação com ele 2 ou 3 vezes por semana, mas já agendada, já pré-bloqueado o horário na agenda dele, porque quando a gente olha aquilo, aí eu vou falar com o meu gestor hoje às 5 da tarde, graças a Deus. Eu não preciso mandar mensagem para ele a cada 20 minutos. Eu sei o que ele espera que eu apresente nessa reunião. Eu sei que ele vai me dar diretriz até a próxima reunião. Então isso já acalma. E isso aumenta muitíssimo o engajamento, essa previsibilidade em crise. A retomada dessa equipe na situação normal, digamos assim, no novo normal, quando a gente puder sair desse home office 100%, o que eu acredito vai depender, o melhor a fazer vai depender de como o gestor conduziu a equipe durante esse período de crise. Se a sua equipe estiver pronta para te dar uma fantasia de Mulher Maravilha, Marilene, tenha certeza de que essa retomada vai ser simples. Mas o que é simples? Provavelmente na primeira semana, segunda semana, que está todo mundo ainda meio se estranhando, você vai manter com eles a mesmíssima rotina do virtual, só que presencialmente agora. Porque eles mantendo a rotina, mudando a lógica, eles vão fazer essa transição de forma muito tranquila e muito rápida, muito simples. Se você não conseguiu, você entenda, estou falando do gestor como um todo. Se o gestor não conseguiu estabelecer esse ritmo no tambor durante o período de crise, a retomada vai só intensificar esse desespero. E aí a retomada para esse gestor que não conseguiu fazer essa gestão de crise e manter essa relação rotineira de proximidade com a sua equipe, vai precisar ser, coloca todo mundo junto, conta onde estamos e para onde vamos a partir daqui.
a partir daqui numa retomada. Mas isso é um segundo momento. Então, para facilitar a sua vida e a da sua equipe, minha sugestão é que essa rotina comece a acontecer agora. Espero ter respondido a tua pergunta, Marilene. Muito bom. Kelly, muito obrigado pela resposta mais uma vez, e obrigado também a Marilene e todos aí, a Mari que comentaram, né, Carolina. Olha que legal, muito bom, muito bom. Gente, nós já são 9h28, eu queria passar a palavra para a Kelly para ver se ela quer fazer mais alguma consideração. Eu acho que a gente já fez o resumo da conversa hoje. Não deixem sua equipe desesperada. Não deixem. Vocês têm a possibilidade de fazer uma gestão melhor. Prioridade é o nome do jogo. Ah, nossa, eu esqueci tudo que ela falou. Se você conseguir começar a estabelecer prioridades para a sua equipe em termos de entrega, metade do teu caminho já está feito. Muito bom. Legal, Kelly, muito obrigado. Imagina, André, eu agradeço. Muito bom, muito bom. Bom, são 9h29. Nós vamos ficando por aqui, então, vamos encerrar. Eu queria agradecer a presença de todos, a presença da Kelly, a disponibilidade de cada um de vocês. Se vocês tiverem mais perguntas, podem enviar para a gente, que depois eu passo para a Kelly, a gente vai tentar responder na medida do possível. Ficamos à disposição. Semana que vem a gente deve ter mais uma live aí. Uma ótima semana para todos, muito inspiradora a tua fala, Kelly, e cada um que possa pensar nas suas prioridades e seguir perseguindo-as durante essa semana. Fiquem bem, uma ótima semana para todo mundo. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Obrigada.